E aí galera, vamos obter os diagramas de esforços internos desse pórtico, que foi proposto ainda na aula anterior. E para tanto, nosso primeiro passo é, como sempre, obter as reações de apoio, que serão VA, HA e VB. Fazendo aqui o somatório dos momentos em A igual a zero, tomando como positivo aqueles que forem no sentido anti-horário, nós teremos menos 10 vezes 3, que é o momento gerado pela força concentrada horizontal, menos 20 vezes 6 para achar a resultante, vezes 3, que é a distância perpendicular à força em relação ao ponto A, mais VB vezes 6. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Logo, VB deverá ser igual a 65 kN. Agora, fazendo o somatório das forças verticais igual a zero, tomando como positivo aquelas forças que estiverem para cima, nós teremos que VA vai ser igual a 20 vezes 6 menos VB, que é igual a 65. Logo, VA será igual a 55 kN. Por último, o somatório das forças horizontais igual a zero, tomando como positivo aquelas que estiverem para a direita, nós teremos que HA mais 10 tem que ser igual a zero. Logo, HA tem que ser igual a menos 10 kN. O menos 10 indica que, para que haja o equilíbrio, essa força HA, na verdade, tem que estar para a esquerda. Agora que nós conhecemos todas as ações externas do pórtico, nós podemos iniciar com a obtenção dos esforços internos. Eu vou aplicar aqui duas estratégias, pessoal. A primeira delas vai ser pelo método das seções. Só que, diferentemente do que fazíamos lá no começo da disciplina, que era cortar a peça a uma distância x e obter a equação que descrevia a variação dos esforços no interior do elemento, eu vou aplicar as seções só nos nós. Porque, pessoal, como vocês bem podem recordar, eu consigo traçar os diagramas do interior dos elementos se eu conhecer previamente os esforços nodais. Afinal, a gente pode separar cada barra e tratá-la como se elas fossem vigas biapoiadas, cujo comportamento já é muito bem conhecido. Então, minha preocupação é obter os esforços nos nós internos. Afinal, nos nós externos, geralmente, ou é zero ou é o valor da força aplicada. Nesse caso, nós temos dois nós internos, o nó B e o nó C, que são caracterizados pela mudança de direção de cada uma dessas barras. Logo, eu terei que fazer seções no ponto B e no ponto C para obter esses esforços internos. A gente tem duas possibilidades, pessoal. Eu posso fazer a seção no ponto B e, após obter os esforços no nó B, olhando para a barra 1, eu posso transferir como reações para a barra BC. Afinal, por se tratar de uma ligação rígida, os esforços são transferidos integralmente para a barra ligada a ele. Isso é uma possibilidade. A outra que eu vou fazer é efetuar uma seção antes e após cada nó, que é para pegar as descontinuidades decorrentes da existência da força concentrada. Então eu vou aplicar essas duas estratégias com vocês. A primeira, que eu imagino ser um pouquinho mais simples de se assimilar, é um pouquinho mais trabalhosa. A gente faz alguns processozinhos a mais, que são extremamente simples, então é um custo adicional que não é tão relevante assim. E em seguida a gente vai obter os esforços fazendo transferência de uma barra para outra, tá bom? Então vamos lá. Minha ideia é investigar os esforços nos nós B e C e a partir daí interpolar internamente ao elemento. Ou seja, discretizar essa estrutura em 3 elementos e a partir dos esforços nodais eu avalio cada elemento como se fosse uma viga biapoiada. A propósito, pessoal, a gente precisa definir qual é a face interna, não é? Porque na nossa convenção do momento positivo ou negativo precisa ser definida quem é a face interna de cada uma das barras. Eu vou definir aqui a parte de dentro do pórtico. Essas faces aqui serão as faces internas de cada uma dessas barras, tá bom? Vamos começar pela seção no ponto B. Eu cortei a peça na seção B, que é um pouquinho antes do nó. Nesse caso, a gente não avalia a função no nó mesmo, porque esse nó ele vai fazer parte de 2 trechos e, portanto, de funções diferentes. Então a gente sempre tem que avaliar em um ponto imediatamente antes e um ponto imediatamente depois. Nesse ponto imediatamente antes, o esforço representado está na barra AB e na seção imediatamente após, o esforço avaliado, ou seja, a seção é feita na barra BC.
Então é como se eu estivesse pegando o esforço na extremidade de uma barra e depois pegando os esforços na extremidade da outra barra. Quando a gente corta a peça, a gente tem a opção de trabalhar com a parte que quiser. Então, no nosso caso, o pórtico foi cortado aqui nesse ponto. Eu tinha a possibilidade de tanto pegar o pilar da esquerda, como pegar o resto da estrutura como um todo. Então a gente cortou aqui, ó, e tanto faz o trecho que a gente vai avaliar. O equilíbrio tem que ser assegurado na seção, afinal a seção é a mesma, tanto se eu pegar a parte da direita como a parte da esquerda da peça, beleza? Eu sempre faço esse desenhozinho, ó, considerando que aqui o corte ocorre no pilar e não na viga, ou seja, é um pouquinho antes do nó. Só que esse segmento, ele é aproximadamente zero. Isto é, se essa barra mede 3 metros, é como se eu estivesse cortando a altura de 2,99999, é um limite que tende ao ponto B. Então, esse segmentozinho que eu desenho aqui, na verdade, é aproximadamente zero, tá bom? Bem, então, para que haja o equilíbrio na seção, nós precisaremos de uma força normal, e esta eu vou colocar para cima, porque a força normal, para ser positiva, ela sempre tem que estar saindo da seção. Ou seja, ela tem que estar tracionando a seção. Portanto, para que isso aconteça, ela tem que estar para cima. A gente convencionou que a parte de baixo da peça era essa. Então é como se eu estivesse olhando para a minha barra, né? Se eu colocasse ela na horizontal, traçando uma analogia de viga, é como se eu estivesse olhando ela assim, ó. Dentro dessa lógica, a seção está à direita da minha barra, porque eu estou considerando que aqui é o meu nó inicial. Por estar à direita, para que a força cortante seja positiva, ela tem que estar para baixo e o momento fletor tem que estar no sentido anti-horário. Lembrando daquela nossa convenção sempre. Então, o momento interno para ser positivo tem que ser anti-horário e a força cortante tem que estar para cá, para a direita. E aí, para obter esses esforços fica muito fácil, é só aplicar as condições de equilíbrio, né? Essas condições de equilíbrio podem ser aplicadas num sistema local ou num sistema global, tá bom, pessoal? Ou seja, você pode definir que o X está na horizontal e o Y na vertical, ou que o X sempre acompanha o eixo da barra, a exemplo do que nós fazíamos lá com as vigas inclinadas. Aí ficará a critério de vocês. Fazendo o somatório das forças verticais igual a zero, nós temos que NB mais 55 tem que ser igual a zero. Logo, NB tem que ser igual a menos 55 kN. Então, nessa seção, a barra está sendo comprimida. Fazendo o somatório das forças horizontais igual a zero, nós teremos que VB terá que ser igual a 10 kN. Positivo, porque está no sentido oposto à força de 10. E agora, fazendo o somatório dos momentos na seção igual a zero, nós teremos que, eu vou adotar o anti-horário como positivo, então MB menos 10 vezes 3, que é essa distânciazinha aqui, ó, 3 metros. Eu não cortei em X, eu estou cortando a 3 metros. Lembrando, é um limite, aproximadamente 3 metros, tá bom? Isso aqui tem que ser igual a zero. Logo, MB tem que ser igual a 30 kN, positivo. E agora que nós obtivemos os esforços na seção B, nós vamos avaliar os esforços na seção B', que é imediatamente após ao nó. Logo eu cortei a peça um pouquinho depois do nó, lembrando mais uma vez, essa distância daqui é aproximadamente zero. É aproximado do ponto. É um corte imediatamente após o nó. E por esse motivo ele já fica situado na barra BC. Então o corte não é feito na barra AB como o anterior. Por isso o nó ele entra na parte que eu estou analisando. Lembrando mais uma vez, a gente rompe a peça no ponto e escolhe qual parte quer trabalhar, né? E como o nó aparece, aquela forçazinha de 10 kN aparece também. Porque ela é aplicada em cima do nó. Mais uma vez, para que o equilíbrio seja assegurado, nós teremos os esforços internos. Aqui para a direita, saindo da seção sempre, a força normal, NB'. A força cortante, para ser positiva, tem que estar para baixo, porque é uma seção à direita, VB'. E o momento fletor no anti-horário também, por ser uma seção à direita. Percebam, pessoal, que o momento fletor ele não muda. Porque, reparem, a única força que permanece gerando momento é a força de 10 kN a uma distância de 3 metros, ou seja, 30 kN. E o momento tem que ser igual mesmo, pessoal. Porque como o nó pertence às duas barras, é igual às duas barras, esses momentos precisam ser iguais.
Só haveria uma descontinuidade caso houvesse uma terceira barra, e aí sim, essa terceira barra ela provocaria uma espécie de momento concentrado que geraria um salto no diagrama nessas duas barras analisadas. Nesse caso aqui são duas barras compartilhando o nó e, portanto, dando continuidade a esse momento fletor. No caso da força normal e da força cortante, elas vão mudar porque existe uma força concentrada. E é claro, o sentido da barra mudou. A barra estava na vertical, a força normal é sempre paralela ao eixo da barra, enquanto a força cortante é transversal ao eixo da barra. A partir do momento que a minha barra fica na horizontal, a minha força cortante muda o sentido, assim como a força normal. Então, o que no pilar é força normal, na viga vira força cortante. Bem, vou aplicar as condições de equilíbrio. Somatório das forças verticais igual a zero. Nós teremos VB para baixo igual a 55 para cima. Então, nesse caso, nós teremos uma força cortante de 55 kN positiva. Fazendo somatório das forças horizontais igual a zero, nós teremos que 10 mais NB' menos 10 tem que ser igual a zero. Logo, NB' é igual a zero. Ou seja, nessa viga do pórtico, a força normal será nula. Fazendo agora o somatório dos momentos na seção igual a zero, seção B', ele tem, óbvio, que ser igual a 30. Afinal, essa excentricidade da seção é, mais uma vez, aproximadamente zero, tá bom? Então, o momento ele não muda, excetuando os casos em que são 3 barras que chegam naquele nó. Agora eu vou fazer a mesma coisa na seção C e C', que é o nosso outro nó interno. E aí, pessoal, lembrando, nosso pórtico é assim, carga distribuída por aqui, né? Força concentrada aqui, reações vertical e horizontal nesse ponto, e aqui uma reação vertical. O ponto C é esse. Nós vamos fazer um corte antes e depois do nó. Eu tenho a opção de trabalhar com esse L aqui, ou eu posso simplesmente trabalhar com um pilar. Nesse caso, para mim é bem mais fácil trabalhar só com um pilar, tá bom? Do que trabalhar com a peça como um todo. Se vocês fizerem nas duas direções, é para dar igual, tá bom? A gente pode até testar fazer isso. Eu vou começar analisando somente o pilar, tá bom? Então, para que haja o equilíbrio, a força normal tem que estar para cima, não é? E a força cortante? Ó, percebam, eu coloquei a fibra interna como sendo aqui do lado esquerdo, tá bom? Então, essa é a parte de baixo. Isto é, se eu virar a peça, é como se eu estivesse olhando nesse sentido. Como se a gente estivesse vendo assim, ó. Ponto final. E o ponto inicial é onde tem a seção. Para que a força normal seja positiva, ela tem que estar para cá. A força cortante, para ser positiva, ela tem que estar para cima. Lembrando, a força cortante é positiva quando gera uma rotação no sentido horário. E o momento fletor é essa flexão aqui, ó. Então, esse momento na extremidade esquerda tem que estar no sentido horário. Beleza? Se vocês quisessem manter a mesma convenção do pilar da esquerda, era só ter usado a fibra interna como sendo essa daqui, ó, o mesmo lado do outro pilar. Eu até sugiro, fica até mais fácil, né? Porque você mantém a mesma convenção. Entretanto, como eu já defini aqui no começo esse sentido, eu vou até o final com ele. Portanto, conforme definimos, o momento aqui no horário e a força cortante para a direita. A força cortante gera na rotação no sentido horário, momento da flexão com a curvatura para baixo. E eu vou começar fazendo o somatório das forças verticais igual a zero e nós teremos NC mais 65 igual a zero, logo NC igual a menos 65. Esse pilar também está sendo comprimido. Somatório das forças horizontais igual a zero. Me dá um VC igual a zero, isto é, nessa barra não há força cortante. E, naturalmente, fazendo somatório dos momentos em C igual a zero, esse momento aqui também vai ser nulo. Esses são, portanto, nossos esforços internos em uma seção feita imediatamente antes ao nó C. Ou depois, né? Depende da referência. Agora eu vou fazer minha seção C'. A seção C' feita um pouquinho depois do nó C, também é uma seção à esquerda da barra, isto é, a força normal para ser positiva tem que estar aqui para a esquerda, a força cortante tem que estar para cima e o momento tem que estar no sentido horário para ser positivo. O momento não muda, como eu falei, pessoal, sempre que houver um nó, nesse nó não houver momento concentrado e ele for compartilhado só por duas barras, o momento tem que ser igual nas duas. Portanto, fazendo somatório das forças verticais igual a zero, nós teremos VC'
está para cima, mais 65, que também está para cima, igual a zero. Logo, VC' vai ser igual a menos 65 kN. Somatório das forças horizontais igual a zero vão dar NC' igual a zero, ou seja, a força normal na viga permanece nula. E fazendo somatório dos momentos na seção igual a zero, esse momento continua nulo. Afinal, a única força aqui que poderia gerar momento seria de 65 kN, só que a distância em relação à seção, essa distância aqui, como eu já falei várias vezes, é aproximadamente zero. Eu desenho com essa distânciazinha aqui só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Esses são, pessoal, portanto, todos os esforços internos nodais. E aí, a partir destes, eu posso traçar os diagramas de esforços internos. Beleza? Então, eu vou fazer um desenho de cada barra dessa, ou seja, eu vou separar o pórtico em 3 barras, e nas extremidades de cada uma dessas barras eu vou representar os esforços. Por exemplo, na barra AB, nós temos aqui, 65, 10, VB deu 10, então ele está de fato aqui para a direita. NB deu menos 55, então ele não está para cima, ele está para baixo. O MB deu 30 positivo, então de fato ele está no sentido anti-horário. Aqui dá 30, aqui 55. Aí, para obtermos essas mesmas forças na viga, nós fizemos uma segunda seção. Só que reparem, o que a gente poderia ter feito? A gente poderia ter pego essas forças no pilar e ter passado como uma ação na barra adjacente, ou seja, na viga. Então, se eu tenho uma força de 10 aqui para a direita, eu passaria uma força de 10 para a esquerda. Se eu tenho uma força de 55 aqui para baixo, eu passaria uma força de 55 para cima. E se eu tenho um momento aqui no sentido anti-horário de 30, eu passaria aqui num momento no sentido horário de 30. Só que aqui, pessoal, eu passei as forças do pilar para a viga. E nesse nó também tem uma força aplicada, né? Tem uma força de 10 kN para a direita, tem essa forçazinha aqui, Então aqui tem uma força de 10 também. Ou seja, aplicando a resultante horizontal, nós temos 10 menos 10 que dá 0, né? Então, nessa extremidade, não tem força aplicada horizontal. Aí aqui, deu 55 na vertical. Ou seja, se eu for avaliar a força cortante nesse trecho, nós temos uma força de 55 para cima. Reparem, foi o mesmo valor que a gente obteve aplicando a seção. E o momento fletor aqui deu 30 positivo, aplicando a seção. Observem que é o mesmo que a gente obteve transferindo de uma barra para outra. Então eu poderia, ao invés de ter feito uma segunda seção e aplicado as condições de equilíbrio, eu poderia simplesmente ter pego os efeitos do pilar, que foram calculados na seção B, e ter transferido para a seção seguinte. O mesmo iria acontecer na terceira barra. Observem, analisando aqui a seção C, nós encontramos NC de menos 65, que indica que ela está para baixo, VC igual a zero, ou seja, não tem força horizontal, e o MC igual a zero, ou seja, não tem momento. E aqui embaixo, 65 para cima. Essa força aqui que está para baixo, passa para a viga, para cima. 65 assim. Então, enquanto no pilar ela gera um 65 de compressão, por isso uma força NC de menos 65, na viga ela passa como uma força transversal que gera cortante e não força axial. E a força cortante, para ela ser positiva, na direita ela tem que estar para baixo, né? A nossa convenção de positivo, rotação no sentido horário. Como ela está para cima, significa que ela gera uma força cortante negativa. Ou seja, o mesmo valor que a gente obteve fazendo uma seção no ponto C'. Ou seja, essa seção C', ela não precisava ter sido feita. Eu poderia aplicar a seção C e, em seguida, transferir os esforços que foram obtidos na seção C para a viga, tá bom? Então, quando eu faço aqui uma seção antes e depois, eu estou fazendo só porque eu acho mais didático. É mais difícil de errar. É mais automático, tá bom? Mas vocês podem simplesmente aplicar essa ideia de transferir o esforço de uma barra para outra. Bem, para traçar o diagrama, eu vou representar as forças em todas as barras, tá bom? Então, essas são as forças que atuam nas extremidades de todas as barras que compõem o pórtico. E aí, para traçar o diagrama, pessoal, é só a gente fazer diagrama trecho a trecho, depois unir todas as barras e ter o diagrama final, né? É exemplo do que nós fizemos na decomposição das vigas em vigas biapoiadas. Bem, eu vou começar fazendo nosso diagrama de força normal, mas antes eu queria só registrar todas as forças que nós obtivemos aplicando as seções, né? Quando nós fizemos a seção B,
nós achamos NB igual a menos 55, VB igual a 10 e MB igual a 30. Eu vou fazer os diagramas simultaneamente, tá bom? Então eu vou primeiro analisar o pilar, isto é, o trecho AB, o elemento 1, e fazer o diagrama de força normal, de força cortante e momento fletor. Depois eu vou para a segunda barra, força normal, cortante e momento fletor, e assim por diante, tá bom? Começando aqui pela primeira barra, que é o pilar da esquerda, ou o trecho AB, nós temos, na extremidade, isto é, no ponto A, é aplicada uma força normal de 55 kN que comprime a barra. Então aqui é menos 55. No ponto B, eu poderia fazer a avaliação da força normal, ou simplesmente olhar aqui na seção que a gente aplicou, né, que dá menos 55. Então no ponto B' dá menos 55. No ponto B, na verdade. Como não há nenhum carregamento no interior dessa barra, a força normal será constante. Agora para a força cortante, se nós lembrarmos a conversão positiva, quando provoca um giro no sentido horário, essa força de 10 kN está gerando, em relação ao ponto B, uma rotação no sentido horário. Ou seja, de fato ela é positiva. Então a força cortante nesse ponto é mais 10. Na seção B a gente poderia observar do mesmo modo, né, que essa força de 10 gera em relação ao ponto A uma rotação no sentido horário, né? Ou melhor, na extremidade direita ela está para baixo, o que representa que ela de fato é positiva. Ou a gente poderia simplesmente olhar o valor que obtivemos aplicando o método da exceção, que é 10 positivo. Então aqui no ponto B, essa força é de 10 positivo. Como não há carregamento no pilar, ela sai constante, né? Ela vai de 10 para 10. E o momento fletor na extremidade é nulo, né? Porque trata-se de um apoio duplo, isto é, não há momento concentrado no ponto A. E no ponto B, o momento é de 30 kN, positivo, conforme obtivemos aplicando o método das seções, ou observando o sentido do carregamento aqui. Aqui é a parte de baixo, o positivo a gente representa para baixo, então ele é 0 e aqui vai ser 30. Eu ligo os dois pontos por uma reta, afinal a força cortante é constante. Agora vamos avaliar a segunda barra, né, ou a barra BC. Antes eu acho que é apropriado a gente representar quais foram os valores que a gente obteve na seção B' e na seção C'. Né? Na seção B', nós obtivemos NB igual a 0, VB igual a 55 e MB igual a 30. Na seção C, nós obtivemos NB igual a menos 65, VB igual a 0 e MB igual a 0. E na seção C', nós obtivemos NB igual a 0, VB igual a menos 65 e MB igual a 0. Bem, então vamos lá, vamos voltar aqui para a barra BC. Na barra BC, na extremidade esquerda, a força normal, ou seja, na seção B', é igual a 0. Na outra extremidade, ou seja, na seção C', né? Porque lembrando, a gente fez aqui era B, aqui era B', aqui foi C e aqui foi C'. Ou seja, o linha eram na barra BC, isto é, na viga. Então, no ponto C', a força normal também é nula, que também não tem força normal. Então, aqui é 0. Vamos agora para a força cortante. Na seção B', a força cortante é 55 positivo. Então, ela sobe aqui para 55 positivo. Que também poderia ser observado analisando aqui. Ó. Força concentrada para cima gera um salto positivo na força cortante. Né? Então, estou só repetindo, pessoal, os dois processos. A gente poderia ter analisado exclusivamente os valores que foram obtidos aplicando o método das seções ou fazer uma análise das forças que atuam na barra. Bom, no ponto C', a força cortante é menos 65. Ou seja, ela está aqui embaixo, menos 65. E no interior da barra há uma carga uniformemente distribuída, o que provoca uma variação linear na força cortante. Reparem, essa força de 20 kN tem uma resultante de 20 vezes 6, que é 120. Se fizermos 55 menos 120, dá justamente o menos 65 aqui. Ou seja, é uma viga bem apoiada clássica. Né? Bem, agora que nós traçamos o diagrama de força cortante na barra BC, vamos traçar o diagrama de momento fletor também na barra BC. Então, avaliando a seção B', o momento fletor é 30 positivo, tem que ser, né? Tem que ser igual. Na seção C', que é na extremidade direita da viga, o momento fletor deu 0. Né? Que deu 30, que deu 0.
Então ele vem de 30, eu vou ligar um tracejado aqui, ó. Aqui ele é 0. E a partir dessa linha de fechamento eu penduro o diagrama de momento fletor de uma viga biapoiada sujeita a uma carga uniformemente distribuída. O momento máximo, para a gente obter, nós teríamos que aplicar a semelhança do triângulo, achar essa posição x, né? Então x, nesse caso, basta que a gente pegue a força cortante e divida pelo carregamento. 55 dividido por 20 dá 2,75 metros. Então essa área da força cortante aqui, ó, vai ser 55 vezes 2,75 dividido por 2. Então a variação do momento fletor é igual a 75,625. O momento fletor tem 30, ele cresce mais 75,625, que é o valor da variação decorrente da força cortante. 30 mais 75,625 dá igual a 105,625 kN. Esse é o valor do momento máximo, tá bom? Bem, então é isso. Nós traçamos para a viga, ou seja, para a barra BC, os diagramas de força normal, cortante e momento fletor. Agora, para finalizar, a gente vai traçar do pilar da direita, que é bem mais fácil, né? No pilar da direita, ou seja, se avaliarmos a extremidade D, o momento fletor e força cortante é nula. No ponto C, o momento fletor e força cortante é nulo. Ou seja, os mesmos valores aqui que obtivemos aplicando a seção no ponto C. Então, nosso diagrama de força cortante e de momento fletor está finalizado. Afinal, esses dois esforços no pilar da direita serão nulos. E o diagrama de força normal é simples. A gente tem 65 comprimindo e 65 comprimindo nas extremidades. Logo, a força normal será constante nesse pilar da direita e a intensidade será de 65 negativo. Então é isso, pessoal. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, porque o processo é relativamente simples, né? A gente obtém as forças nodais e trata cada barra de modo independente, aplicando nas suas extremidades os valores de esforços necessários para manter o equilíbrio da seção. E a análise é feita tal como fazíamos para uma viga biapoiada. O único trabalho adicional é porque você tem que trabalhar com vários sistemas locais, porque as barras mudam de direção. Contudo, é mais do mesmo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Até a próxima.